Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 105. Um objeto de 3,0 kg, que se move com a velocidade escalar de 8,0 metros por segundo no sentido positivo de um eixo X, sofre uma colisão elástica unidimensional com um objeto de massa m inicialmente em repouso. Após a colisão, o objeto de massa m tem uma velocidade escalar de 6,0 metros por segundo no sentido positivo do eixo x. Qual é o valor da massa m? Para resolver este problema, vamos utilizar o princípio da conservação do momento linear. O momento linear de uma partícula pode ser calculado utilizando a seguinte expressão: o momento P é igual a m vezes v. Vamos supor que o eixo x, no qual os objetos se movem, seja horizontal e o sentido positivo para a direita. No instante inicial, apenas um dos objetos se move com velocidade que vamos chamar de Vm1 igual a 8,0 metros por segundo no sentido para a direita. Como o movimento é unidimensional, podemos tratar o momento linear e a velocidade, que são grandezas vetoriais, como se fossem grandezas escalares. O momento linear do sistema formado pelos dois objetos é igual ao momento linear do primeiro, já que o outro está em repouso. Então, P1 vai ser m vezes Vm1. Depois que os objetos colidem, vamos supor que ambos estarão em movimento. O problema diz que o segundo objeto se move com velocidade que vamos chamar de Vm2 igual a 6,0 metros por segundo no sentido positivo do eixo x. Vamos supor que o primeiro objeto se move com velocidade que chamaremos de Vm2, que vamos supor para a esquerda no sentido contrário ao inicial. O momento linear do sistema depois da colisão é P2 igual a m maiúsculo vezes Vm2 menos m minúsculo vezes Vm2. O valor é negativo porque a velocidade tem sentido contrário ao que definimos como sentido positivo. Como o momento linear imediatamente antes e imediatamente depois da colisão se conserva, podemos dizer que P2 é igual a P1. Então, m vezes Vm2 menos m vezes Vm2 é igual a m vezes Vm1. Substituindo pelos valores das medidas informadas, teremos que m vezes a velocidade final do segundo bloco, que é 6,0, menos 3,0, que é a massa do primeiro, vezes Vm2, é igual a 3,0, que é o valor de m, vezes 8,0, a velocidade inicial do primeiro objeto. Que dá 6,0 vezes m, menos 3,0 vezes Vm2, é igual a 24. Se a gente dividir toda a expressão por 3, fica 2m menos Vm2 é igual a 8. É uma forma mais compacta de escrever o resultado. A energia cinética de uma partícula depende de sua massa e de sua velocidade de acordo com a seguinte equação. A energia cinética K é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes v ao quadrado. A energia cinética inicial do sistema, formado pelos dois objetos, é igual à energia cinética do primeiro, já que o segundo está em repouso. Então, K1 vai ser 1 sobre 2 vezes m vezes Vm1 elevado ao quadrado. Depois da colisão, a energia cinética do sistema será igual à soma das energias cinéticas de ambos os objetos. Então, K2 vai ser 1 sobre 2 vezes m vezes Vm2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes m vezes Vm2 elevado ao quadrado. Como a colisão foi elástica, a energia cinética do sistema se conserva. Então, K2 tem que ser igual a K1. Então, 1 sobre 2 vezes m vezes Vm2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes m vezes Vm2 ao quadrado, é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes Vm1 elevado ao quadrado. Como temos meio em todos os termos, a gente pode simplificar, e substituindo pelos valores das medidas, fica 3,0, que é o valor de m, vezes Vm2 ao quadrado, mais m vezes 6,0 ao quadrado, o Vm2 elevado ao quadrado, é igual a 3,0, que é o m, vezes 8,0 ao quadrado, o Vm1 elevado ao quadrado.
que dá 3,0 vezes Vm2 ao quadrado, mais 36 vezes m, é igual a 192. Se a gente dividir tudo por 3, fica Vm2 ao quadrado, mais 12 vezes m é igual a 64. Temos, portanto, um sistema com duas equações. Resolvendo a primeira equação para Vm2, teremos que 2m menos 8 é igual a Vm2. Substituindo Vm2 para essa expressão na segunda equação do sistema, fica 2m menos 8, que é o Vm2 elevado ao quadrado, mais 12 vezes m é igual a 64. Resolvendo esse quadrado da diferença aí, é o quadrado do primeiro termo, que dá 4m ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 32 vezes m, mais o quadrado do segundo termo, 64, mais 12m, é igual a 64. Então fica 4m ao quadrado e menos 32m mais 12m dá menos 20 vezes m, vai ser igual a 64, passando o outro 64 para o outro lado, menos 64. Do lado esquerdo a gente tem m em comum nas duas parcelas, então podemos escrever como m vezes 4m menos 20 e o lado direito dá zero. Para a gente dividir tudo por m, fica 4m menos 20 é igual a zero, então 4m é igual a 20, o m vai ser 20 sobre 4, que dá 5,0 kg. Perceba que o valor da massa é positivo, como esperado. Isso significa que a suposição inicial da velocidade do primeiro objeto para a esquerda estava correta. Caso essa suposição fosse incorreta, o cálculo nos levaria a um valor de massa negativo, que obviamente não tem significado físico. O resultado final foi escrito com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais.